Pessoal, a gente vai falar sobre ansiedade, né, que é classificada do ponto de vista médico sob a forma de transtorno de ansiedade. Então, para nós profissionais de saúde, é muito importante saber quais os mecanismos que estão por trás da apresentação clínica de ansiedade. Vamos falar sobre isso já já, fica com a gente. Então, falando sobre os tipos de ansiedade, né, a gente tem clinicamente várias classificações da mesma síndrome, tá? Isso aqui a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, desordem de ajustamento, síndrome do pânico, agorafobia, fobias específicas, fobia social, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno obsessivo-compulsivo de personalidade. Então, nossa senhora, é muita classificação para ansiedade. Será que eu tenho uma ou outra, ou eu tenho uma com a outra, ou eu tive uma que evoluiu para outra? Vamos aprender mais sobre isso, porque são apresentações clínicas, na verdade, do mesmo mecanismo de base, tá? Não tem outro mecanismo para a gente fazer complicação, não. Então, o sistema límbico está envolvido. Esse sistema límbico é o centro controlador da nossa emoção e da nossa coordenação, tá? E, na verdade, é super interessante a gente saber disso, porque é um sistema enorme, tá, gente? É um sistema muito grande, que está dentro do sistema nervoso central, né? Ele está aqui dentro. Então, você parte o cérebro no meio, ele está aqui no meio, olha o tamanho dele. Então, esse sistema límbico, ele coordena o sistema nervoso autônomo. E aí a gente estabeleceu um problema ou uma vantagem para cima da gente, tá? Porque justamente um sistema controlador de emoção e da nossa coordenação motora, né, que vai implicar no funcionamento de todas as questões internas, é um centro muito poderoso e que a gente tem que ter ele mais dominado, né, antes da gente mexer nesse sistema. Então, olha só, presta atenção. A gente tem que saber exatamente com o que a gente está mexendo. O raciocínio a gente tem que acertar, porque a gente já corre o risco de errar no tratamento. Então, o raciocínio tem que ser na direção certa, tá? Então, no meio do cérebro, a gente encontra o sistema límbico. Então, presta atenção, o tamanho dele já é, assim, né, significativo para o tamanho do córtex como um todo. E você vê que ele está ligado à visão, tá? Você vê que ele está ligado ao olfato. Você vê que ele está ligado ao paladar, à audição e ao tato, tá? Tudo isso daqui vai ser processado, todas essas informações captadas pelos nossos sensores periféricos vão ser processadas nesse sistema límbico. E daí, depois de processadas, né, essas informações elas vão ser enviadas para cá, ó, essa parte da testa aqui, ó, que chama córtex pré-frontal. Então, esse córtex pré-frontal é um córtex de execução. Ele elabora pensamento, ele faz julgamento e ele executa. Então, todas as informações recebidas dos nossos sensores, dos nossos órgãos de sentido periféricos, vão ser processadas no sistema límbico, tá? E aí, depois de rechecada, será que é isso mesmo que eu tenho que sentir? Entendeu? Será que é raiva, alegria? Será que é medo? Será que é isso mesmo? Tudo isso aqui vai e volta, vai e volta, vai e volta em questão de milésimos de segundos. E depois que entender o que é para fazer, ele passa para o córtex pré-frontal. Pronto. Então, esse córtex pré-frontal aqui, ele vai fazer uma elaboração de pensamentos a respeito de tudo que eu recebi de informação, um juízo, um julgamento e a execução. E a execução vai ser, né, direcionada ao sistema nervoso central, tá? Ou seja, eu vou correr, vou fugir, vou né, rir, etc., e a execução vai também nessa direção aqui de questões internas. Então, o sistema límbico distribui informação para o córtex executivo e o córtex executivo vai enviar informações para o sistema nervoso central e vai enviar informação para o sistema nervoso autônomo. Ou seja, a partir daqui dessa informação que a gente tem, você vai agir dessa forma e o corpo vai se preparar para ajudar você a conseguir executar o que você precisa executar. Se é preciso fugir, correr, lutar, ultrapassar, o sistema nervoso autônomo vai preparar o sistema para conseguir fazer essa execução.
Se é para relaxar, digerir, ficar tranquila, etc., o sistema nervoso autônomo também vai preparar a máquina para que essas ações aconteçam. Então isso é muito importante, ou seja, é um sistema extremamente poderoso e se a gente souber mexer com ele, a gente está mexendo, salvaguardando a meia-vida, a durabilidade da nossa máquina. Então, o sistema nervoso autônomo, ele se subdivide em simpático e parasimpático, e o ideal seria isso, olha, amizade profunda, né, felicidade eterna de todo mundo aqui, né? Esse aqui é meio raivosinho, né, meio briguento, é o simpático, tá? E ele é adrenérgico, e a prima dela que é a noradrenalina. O simpático é mais aquele amiguinho, boa praça, né, de todo mundo, onde todo mundo tá fácil de conviver. Então, seria ideal que a gente tivesse uma predominância do funcionamento do sistema nervoso autônomo no sentido, né, da secreção, da produção maior desses neurotransmissores que asseguram esse tipo de comportamento da máquina. Então, se a gente tivesse a predominância de produção desses neurotransmissores aqui, serotonina, o GABA e a acetilcolina, a gente seria assim. Agora, se a gente tiver uma predominância de atitudes do simpático, a gente vai ser assim, entendeu? Então uma coisa puxa a outra, então é melhor a gente ser mais fácil de lidar, né? Mas infelizmente, hoje em dia, a gente está sob pressão. Então hoje, normalmente, é difícil você achar uma pessoa normal no planeta. Então hoje em dia, a gente tem uma situação inversa do que deveria ser feito, entendeu? A gente sabe que o sistema nervoso central comanda o sistema límbico, que é o centro controlador de emoção, que comanda o sistema nervoso autônomo, que é o responsável por como a gente vai funcionar internamente, tá? Então, hoje em dia, a gente tem um freio, a gente pôs um pé aqui no parasimpático e deixou o simpático, aquele raivosinho, entendeu? Cheio de difícil de lidar, livre, ou seja, ele recebeu o sinal verde para atuar, porque a gente achatou o parasimpático. Então, se a gente achata isso daqui, ó, a gente vai ter baixa de serotonina, baixa de GABA e baixa de acetilcolina. Então, obviamente, a gente vai ter um estado de pânico, né? Um estado de ansiedade, naquelas múltiplas classificações, mas o mecanismo envolvido é isso daqui. Esse é o mecanismo de base que precisa ser guardado e isso aqui que a gente precisa entender o mecanismo base, tá? Então, o sistema nervoso autônomo simpático é igual à adrenalina. Então, quando a adrenalina está desinibida, né? Quando a gente não tem nenhum inibidor em cima dela, o que acontece? Acontecem coisas aqui dentro da nossa máquina. Então, a gente vai ter um aumento de frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, arritmias, o coração dá um pulo e tal, assim. O paciente, às vezes, não identifica, né? E às vezes o paciente é o último a se identificar que ele está ansioso, porque quando ele se identifica rapidamente, ele vai procurar ajuda, mas como não acontece isso, ele vai deixando esse estado ser perpetuado, até que às vezes uma grande confusão tenha se instalado, tá? Então, espasmos musculares, o olho começa a piscar, né? A boca começa a tremer, acha que está tendo um AVC, vai para o neurologista, roda um tanto de gente, né? E a gente tem que saber que é um estado hiperadrenérgico, tá bom? Tremores de extremidade, tá? Às vezes vai no endócrino achar que está com hipertireoidismo, etc. Tremor essencial e muitas das vezes se trata de uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático pela pressão que a gente está vivendo hoje em dia. Então, aumenta a frequência respiratória com a sensação de fôlego curto. E tem mais, né, gente? Não para por aí, não. Isso aqui é igual gripe, né? Você não manifesta a gripe do mesmo jeito o tempo inteiro. Sempre eu tenho sinusite, sempre eu tenho amigdalite, sempre eu tenho bronquite. Depende. Hora você tem uma dor de cabeça, né? Hora você tem um corpo mais mole, hora você tem uma rinorreia, hora você tem sinusite. Então, varia a apresentação clínica, da mesma forma como varia a apresentação clínica de um estado, né, de superatividade do sistema nervoso autônomo simpático. Então, a apresentação clínica, né? Como é que seria essa apresentação clínica de um excesso de atividade simpática? Né? Um grande questionamento que não deveria ser feito assim, não. Então, o excesso de atividade autonômica simpática vai se manifestar por um estado de hipervigilância. É um soldado na guerra, né?
na guerra do dia a dia, não precisa ser a guerra lá no front, não. A guerra do dia a dia já é suficiente para secretar adrenalina demais. Então, o paciente se manifesta ansioso sob qualquer uma das formas dos transtornos de ansiedade classificados clinicamente, ou ele está insônia. Às vezes ele não dorme e nem sabe que está ansioso, entendeu? Mas todo paciente que não dorme, ele tem um grau de ansiedade, tá? Isso é preciso ficar bem claro. E a ansiedade faz comorbidade, ou seja, normalmente ela está associada, se ela é um estado de hipervigilância, normalmente ela está associada com uma dificuldade em adormecer ou manter o sono, né? Então, mecanismo tem que ser, a gente tem que conhecer isso aqui, ó. O que está por trás da apresentação clínica de ansiedade? Uma baixa dos neurotransmissores referentes à ação do sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o bonzinho, agradável, boa praça. Então, a gente não tem esses neurotransmissores na ansiedade. A gente tem uma baixa da produção de GABA, a gente tem uma baixa de produção da serotonina, que é a 5-hidroxitriptamina, tá? Levando a uma disfunção do sistema límbico. Ou seja, o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai estar desinibido. E a desinibição dele, ou seja, ele está soltinho, a gente vai ter tudo isso, ó, desorientação, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória. E o que é bom a gente não tem, ó, perda da memória, perda da concentração e perda da coordenação. Então, isso é o que se classifica como uma síndrome de ansiedade, em maior ou menor grau, e classificando de acordo com determinados duração dos sintomas, sabe? Duração ou agente ambiental específico que sirva como gatilho para desencadear toda essa reação autonômica simpática aqui. Então, a ansiedade, ela é uma síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas. Então, presta atenção. Aumento de frequência cardíaca, coração arterial, arritmias, palpitações, tudo isso pode estar presente. Espasmos musculares e tremores, tudo isso pode estar presente. Isso aqui é super importante, tá? Isso aqui é uma coisa interessante que a gente vê na prática clínica com certa frequência, né? Então, paciente que sua muito, né? Tem aquelas pizzas axilares, etc. Sudorese fria de mão, gelada, de pés também. E aí, a gente faz o quê com esse paciente? A gente corta determinadas fibras cirurgicamente do sistema nervoso autônomo simpático para ele deixar de ter uma hiperatividade simpática. Então, a gente faz uma simpatectomia, tá? A gente corta o sistema nervoso autônomo simpático, sabendo que tudo isso deriva de uma disfunção do sistema controlador de emoção do cérebro. Então, assim, acho que a gente precisa entender bastante desse mecanismo para saber, antes de mexer, a gente tem que entender, tá? Então, aumento de frequência respiratória, perda de foco. Paciente ansioso, o que ele tem? Ele tem aumento de atividade adrenérgica, então ele tem midríase, né? Ele tem dilatação da pupila, ele tem ampliação do campo visual dele, ele lê de A a Z, entendeu? Em todos os aspectos, em cima e embaixo. Mas cadê o foco? A foco precisava da acetilcolina, né? Mas ele não tem, porque ele só tem síntese e produção de adrenalina. Então decide, é para abrir o campo de visão, para saber o que você vai fazer, lutar, correr, fugir, ultrapassar, ou é para você prestar atenção numa determinada coisa. Então, obviamente, um dos sinais de ansiedade é uma perda de foco. E se essa for uma queixa do seu paciente, você tem que entender que o que está por trás é um transtorno de ansiedade. Ou pelo menos pode ser, né? A consolidação de memória, eu não estou esquecendo tudo, né? Eu estou esquecendo tudo, não gravo nada, que precisa da sedimentação, precisa da consolidação no hipocampo. Isso é acetilcolina, isso é parasimpático, tá? Engasgos, gente, o paciente entala, né? Ele vai beber alguma coisa, até com água ele engasga, porque não tem coordenação muscular da transferência do alimento ou do líquido da boca para o esôfago, o estômago, até chegar no estômago não. Está incoordenado, tá? Então ele empaca, tem que fazer manobra de beber, fazer manobra, né, mecânica para ver se desce, porque está com perda de coordenação muscular esofágica.
Aqui o intestino preso é outra queixa super frequente no paciente ansioso, tá? Porque a gente tem adrenalina, a gente não tem acetilcolina. Quem está fugindo, lutando, correndo, quem que vai digerir alguma coisa não é hora. Entendeu? Então, o sistema nervoso autônomo recebeu o comando do sistema límbico, que é para preparar a máquina para luta, fuga, ultrapassagem. Ninguém vai digerir nada aqui não. E nem fazer motricidade. Quem vai fazer eliminação de fezes, conteúdo fecal numa situação dessa? Ninguém. O intestino prende. Tá? Outra coisa é o estômago que não esvazia, né? O estômago com digestão difícil também por falta da acetilcolina. Aí a gente não tem secreção de suco gástrico, a gente não tem secreção de muco, a gente não tem motricidade, o saculejo, né, que é a emulsificação com todo o suco gástrico corrosivo, o estômago fica parado, porque também recebeu ordem de que não é hora de digerir nada. Então isso é muito sério, porque daí deriva uma série de sintomas e de consequências, tá? E que a gente não está analisando muitas das vezes corretamente, tá? A gente tem que entender isso. Então, todos esses tipos de ansiedade classificadas clinicamente têm esse mecanismo de base, tá? Com uma desinibição do sistema nervoso autônomo simpático e predomínio da ação da adrenalina sobre os outros neurotransmissores de estado de tranquilidade, que é o GABA e a serotonina, tá? Então, você vê que aqui, olha, transtorno de ansiedade generalizadas. Normalmente, eles têm mais de 6 meses de duração. As fobias específicas, ou seja, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de aranha, né? Eu tenho medo de palhaço. Depende do tipo de fobia, mas vai desencadear o mesmo mecanismo, que é uma preparação da máquina para luta, fuga, ultrapassagem, porque o paciente está com medo, tá? Então, uma desordem de ajustamento é outro tipo de classificação de ansiedade, só que aí mudou o tempo. Se for menos de 6 meses, é uma desordem de ajustamento. Se for mais de 6 meses, é um transtorno de ansiedade generalizada. Sendo que pode ter uma pequena diferença entre eles a partir do gatilho, que um transtorno de ansiedade generalizada, ele normalmente não tem um gatilho, a pessoa tem medo de tudo. E o desordem de ajustamento teve um gatilho principal, por exemplo, perdeu um emprego, né, divorciou, a morte de alguém querido e tal. Teve esse deflagramento desse tipo de resposta, né, autonômica, e que se durar menos de 6 meses é classificada como desordem de ajustamento. Se durar mais de 6 meses, ela já entra na classificação de TAG. Mas o mecanismo é o mesmo, tá, gente? Não são inúmeras outras coisas difíceis para a gente quebrar a cabeça, não. É entender mecanismo. Síndrome do pânico é a mesma coisa. É a mesma coisa de todos os outros, só que a gente tem uma amplificação. Normalmente os sintomas são mais desagradáveis, menos suportáveis, dá até desconforto em quem está vendo, tá? Porque o paciente está apavorado, né? Então você tem uma amplificação de todos os sintomas que a gente falou com duração de mais de 1 mês. Aí você classifica ele como uma síndrome de pânico. Se for um só episódio, a gente não vai ter jeito de classificar. Foi um episódio isolado. Agorafobia é outro tipo de ansiedade com o mesmo mecanismo de base, tá? Sendo que ela se manifesta, qual que é o gatilho ambiental? Multidão, lugar fechado, fila, transporte público, isso dispara a resposta de ansiedade do paciente e a gente classifica isso como agorafobia, mas não é um tipo diferente, tá? É uma manifestação clínica igual, tá? Do mesmo mecanismo de base, o que diferencia são os gatilhos ambientais. Cada uma vai disparar em relação a alguma outra coisa. A fobia social já é a exposição ao público, medo de cantar em público, medo de expor em público, medo de falar em público. Esse é o gatilho da pessoa, tá? E o estresse pós-traumático, normalmente houve uma ameaça de vida previamente, normalmente o protótipo é o soldado que volta da guerra, né, com estresse pós-traumático, e que ele fica lembrando, ele vai tendo sintomas intrusivos de pesadelos, etc., flashbacks do que aconteceu, e a gente classifica isso como um estresse agudo ou um estresse pós-traumático também, dependendo do tempo de instalação, tá? Tudo isso só troca tempo, classificação temporal. Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno obsessivo compulsivo de personalidade. Esse eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, só uma pequena diferenciação entre eles, que o transtorno obsessivo compulsivo
é ego distônico, ou seja, a pessoa sabe que ela está lavando a mão várias vezes porque ela tem medo de ser acometida por uma doença de pele, né? Ou levar micróbio para dentro do corpo e adoecer, etc. Ela sabe que ela está exagerada. Isso gera um estresse, isso gera um estado de disparo do sistema nervoso autônomo simpático, gera um estado de adrenalismo, a pessoa se incomoda e ela sofre. Então é um ego distônico, ela não está gostando disso. Já o transtorno de obsessivo, né, compulsivo com transtorno de personalidade já é ego sintônico, está em sintonia com o ego. A pessoa não percebe que ela é viciada em limpeza, entendeu? Que ela é perfeccionista, ela não percebe, então ela está de acordo com o comportamento que ela acha que é da personalidade dela. Então ela não chega a sofrer tanto, mas é classificada como transtorno obsessivo compulsivo de personalidade. Então, para esses aqui, a gente, normalmente tudo, né, gente? Se a gente conseguir controlar o nosso sistema límbico, isso é altamente possível, eu confio nisso, tá? É o melhor que tem, né? A criança deveria ser ensinada a fazer, né, autocorreção, autoajuste desde o mais cedo possível na idade, né? Agora, a gente tem adultos que estão desajustados, a gente não aprendeu a controlar essa máquina que é o sistema límbico e a gente dispara o tempo inteiro frente a gatilhos emocionais ou ambientais que vão variar de acordo com as nossas memórias, o que está armazenado na nossa HD, que chama hipocampo. Tudo que a gente está recebendo de informação visual, auditiva, sensitiva, né, olfativa, tato e paladar, elas vão ser checadas com as memórias que a gente tem e a gente vai transformar isso numa emoção positiva ou uma negativa de acordo com como a gente gravou. Então, a partir do momento de que a gente recebeu a informação do ambiente, checou com as nossas próprias memórias e processou, a gente deu um comando de execução. Alguma coisa tem que ser feita. Você fica calmo ou você foge, entendeu? Porque você checou a informação do que você recebeu. Você fica tranquilo ou não. Então, isso é super importante, isso varia de pessoa para pessoa. O que vai deixar um ruim e o outro calmo varia, porque dependendo da memória que você tem. Agora, ajustou, processou e colocou para executar, aí todos nós somos iguais, tá? As respostas são iguais, autonômicas, sejam parasimpáticas ou simpáticas. No caso da ansiedade, é uma resposta simpática. Então, a gente fica por aqui para não se estender demais, o vídeo não ficar muito longo. E a gente vai destrinchar mais ainda esse modelo, tá, de ansiedade. Isso foi apenas uma prévia, chamada, né, de atenção para o mecanismo de base. A gente vai destrinchar as drogas, a gente vai destrinchar a receptora, a gente vai destrinchar mais coisas para vocês. E se gostou, dá um like, compartilha, pergunta pra gente, que isso é super importante. Sempre um beijo.